Oi, pessoal. Estamos aqui novamente, né, para mais um encontro virtual, mais um encontro para conversarmos mais uma vez sobre um tema relevante dentro da nossa doutrina, né? E então, como sempre, vamos convidar a todos para que possamos fechar os olhos por alguns instantes, possamos então pensar no nosso querido e amado Mestre Jesus, pedindo o seu amparo, a sua proteção, as suas bênçãos de luz, para que nos nossos lares possa haver paz, harmonia, tranquilidade, que nós possamos, mesmo diante das adversidades e das dificuldades, ter fé, ter coragem, acreditar que não estamos sós e que estamos sempre sendo amparados e inspirados por esse nosso querido irmão, que nos deu como guia as pegadas para seguirmos e para conseguirmos de forma mais tranquila levarmos a nossa evolução de forma mais segura e mais harmônica. Que a paz possa estar conosco e assim damos por aberta então essa nossa palestra. Que assim seja. Bom, o tema que nos foi proposto hoje, então, foi falar sobre a visão espírita sobre a homossexualidade, né? Um tema que, graças a Deus, hoje em dia já não é tão controverso quanto já foi, né? Hoje em dia, com a amplitude, vamos dizer assim, das coisas do dia a dia mesmo, né? E com a amplitude da visão dentro do espiritismo e a compreensão maior, né, das coisas, nós vamos podendo desmistificar esse tema, vamos podendo falar dele de uma forma mais fraterna, né? Porque até bem pouco tempo, se nós pensarmos, 1973, esse tema ainda era considerado, vamos dizer assim, um grande tabu, e o homossexualismo era considerado ainda como se fosse uma doença, né? Como se fosse uma coisa, às vezes até na visão de alguns, criminosa, né? E graças a Deus, a gente hoje em dia já tem uma outra percepção das coisas. Desde 1973, a Associação de Psiquiatria deixou então de considerar que fosse uma doença, né? Em 1991, passou a ser, vamos dizer assim, considerado uma violação aos direitos humanos se ir contra as pessoas que tinham feito a sua opção. O que é o homossexualismo? Né? O homossexualismo é a atração sexual por alguém que é do mesmo sexo. Né? E aí a gente vê assim, ó, desde muitos e muitos e muitos tempos, desde lá na Grécia, em Roma, já existia o homossexualismo, né? E não era considerado uma coisa anormal ou ruim. Depois, com o tempo, em muitas culturas passou a ser uma coisa condenada, né? As pessoas eram obrigadas até a se esconder, não que não tivessem essa tendência e não que não exercessem, vamos dizer assim, a homossexualidade, mas escondiam porque era uma coisa proibida, era uma coisa vista como se fosse uma coisa até meio demoníaca, né? Mas quantas coisas que a gente viu que num tempo era de um jeito e depois foi havendo uma evolução, né? Até, vamos dizer assim, as mulheres, até bem pouco tempo, eram consideradas seres inferiores. Em algumas culturas ainda são, né? A cor da pele determinava também que as pessoas fossem consideradas inferiores, quando, graças a Deus, hoje em dia a gente sabe que não é assim e já procura fazer com que exista essa igualdade. E por que não, dentro dessa, vamos dizer assim, dentro da manifestação sexual, né? Porque essa diferença de homem ou mulher
Aqui na Terra, ela é vista muito, vamos dizer assim, só pelas características morfológicas. Se considera a capacidade de reproduzir, a capacidade, então se enxerga que o homem tem uma morfologia e a mulher tem outra, e só se leva isso em consideração. Mas nós que somos espíritas, e se queremos realmente, vamos dizer assim, estudar o espiritismo de uma forma ampla, como ele deve ser, de uma forma raciocinada, né? Porque a nossa fé ela não é uma fé imposta, ela nos convida a pensar. E dentro do que a gente considera, não existem, né? O espírito ele não tem sexo, ele é assexuado. Ora reencarna como homem, ora reencarna como mulher, dentro das necessidades de aprendizado e de evolução de cada um, né? Então, assim, nós vemos que o sexo ele não está no espírito, ele está no corpo físico. E ele pode estar, vamos dizer assim, por o ser ter passado por muitas e muitas e muitas etapas, de repente, num determinado sexo morfológico, ele pode ter guardado também essas características, mas o espírito não é nem masculino nem feminino, ele é espírito. Ele é um ser que foi criado com todo o amor, que foi criado com todas as possibilidades de crescimento, de evolução e de progresso, e que tem igualdade em todas as situações, né? E então, por aí a gente já vê que não pode existir, entre aspas, um pecado, né? Pelas escolhas que se faça. Essa evolução, ela vem em várias situações, né? Pode ser, como eu disse, por já ter nascido muitas vezes, vamos dizer assim, como homem, ou muitas vezes como mulher, e assim como o espírito leva, quando nós desencarnamos, né? As nossas tendências, os nossos vícios, as nossas escolhas, quando nós reencarnamos, nós também trazemos as impressões que ficaram mais fortes no nosso espírito. Então, se nós temos uma necessidade de um aprendizado num corpo masculino, mas durante muito tempo fomos mulheres, nós poderemos estar trazendo pela lembrança ou pelo tempo que passamos essas características femininas para um corpo masculino e vice-versa, né? A outra situação são as nossas necessidades de aprendizado e de evolução. Vamos dizer, se nós em uma vida, né, abusamos de uma situação num corpo masculino, desrespeitamos, vamos dizer, as mulheres, ou como mulheres traímos e desrespeitamos o homem, muitas vezes a gente necessita reencarnar no corpo do outro para conseguir aprender e sentir aquilo que a gente desrespeitava, para aprender a ter respeito em todas as situações e em todas as coisas, né? Outra coisa que pode favorecer que as pessoas venham num corpo diferente das suas escolhas é uma necessidade, vamos dizer assim, de uma missão que tenha e que talvez se viesse com a tendência real pudesse desviar um pouco dessa missão. Então vem num corpo diferente para que possa se manter fiel àquela situação, para que possa, vamos dizer assim, não se deixar tentar pelas coisas aqui do mundo e da vida, né? Então a gente vê que tudo é por evolução e por progresso, né? E o que tem que haver em todas as situações, assim como nas situações sociais, é respeito por todos os seres e por todas as criaturas e pelas escolhas das pessoas, né? Porque o que é preferível? Um casal que é do mesmo sexo, mas que vive junto com respeito, com harmonia,
criando uma família feliz, ou um casal heterossexual, né? Mas que não se respeita, que vive brigando, que vive se agredindo, que traz toda essa desarmonia para a sua própria família, para a sua vida e para os seus filhos, né? Então, assim, é óbvio que a resposta é que aqueles que se respeitam é que é o correto, né? Outra coisa, o que é que nós precisamos fazer? Tirar realmente os preconceitos. Por quê? Porque nós precisamos encarar as pessoas como elas são realmente, enxergar a sua essência e a sua capacidade de se relacionar com o mundo e relacionar bem. E tudo aquilo que a gente exclui, né, a gente, além de estar trazendo um sofrimento muito grande para a pessoa e um sofrimento desnecessário, né, nós estamos deixando de também progredir, de também aprender a lidar com a diferença. Né? Por que a diferença nos assusta tanto? Porque é mais cômodo para a gente aquilo que nós já conhecemos. Então nós temos é que aprender a abrir o nosso coração para enxergar o outro como ele realmente é. Não importa a pele, não importa o sexo, não importa as escolhas que faça nas suas tendências sexuais. Importa que as pessoas tenham respeito umas pelas outras e que hajam de uma maneira, vamos dizer assim, que a sua consciência fique em paz, né? Que haja harmonia nas relações. Isso é que é realmente importante, né? No livro Vida e Sexo, Emmanuel nos diz que um espírito no renascimento pode tomar um corpo feminino ou masculino. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. Então aqui a gente já vê, ó, a maioria heterossexual. Então isso muitas vezes assusta, né? Mas o que Emmanuel vem nos ensinando aqui? Que o importante é que nós como seres, nós como pais, muitas vezes vamos receber crianças que vão ter essa tendência, estejamos tranquilos para saber educar. Educar no respeito, educar nessa moral, vamos dizer assim, em que a gente tem que respeitar o outro, né? Em que a gente tem que conduzir a nossa vida sem promiscuidade, porque hoje em dia, até nas relações heterossexuais, nós estamos vendo muita promiscuidade, né? Por quê? Porque talvez esteja faltando uma orientação. Então a orientação ela tem que ser dada tanto para os heterossexuais quanto para os homossexuais, nesse sentido de que aprendam a ter esse valor por si mesmos e pelo outro, né? Que aprendam que sexo não é brincadeira, né? Sexo é uma coisa que, vamos dizer assim, tem uma energia tão grande, sexo é uma coisa tão divina que Deus colocou através dele essa possibilidade da gente procriar, da gente gerar uma nova vida. Então ele não é uma brincadeira, ele é uma coisa que tem que ser encarada de maneira muito séria, né? Mas séria das duas, para os dois lados, das duas formas. Quantos casais que a gente vê hoje em dia, homossexuais, que estão criando uma família, né? Estão tendo seus filhos, estão tendo uma vida bonita dentro dessa situação, né? Isso é o que importa. E que essas crianças sejam criadas com amor, sejam criadas com carinho. Isso é que importa, né? Por quê? Porque é o crescimento e é o progresso espiritual que é importante. E se houver, então, esse cuidado com a criança, desde que ela é pequena, entendendo que talvez para ela vai ser mais difícil exatamente por isso, porque ela não faz parte da maioria, né? Mas que isso não é errado desde
de que se conduza de uma maneira boa, desde que ela não entre no desrespeito, né, com o outro e nem consigo mesma. Outros livros que também podem nos trazer, dentro do próprio livro dos Espíritos, existe uma perguntinha lá que fala se os espíritos preferem nascer num corpo masculino ou num corpo feminino. E a resposta dos espíritos é exatamente essa, que para eles tanto faz, que a diferença é só aqui, morfológica, né? Porque eles não são nem masculinos nem femininos. Então, lá dentro do próprio livro dos Espíritos, a gente já está vendo que para o espírito não existe essa diferença. Existe sim possibilidades sempre de crescimento, de progresso e de evolução, né? Também no livro Vida e Sexo, também Emmanuel, né? Nos falando que a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, né? Olha aí, ó, comprovando aquilo que se disse também, né? Então, assim, nós temos que realmente perceber que a felicidade e o respeito por todos os seres é o que importa, né? É isso aqui que Emmanuel vem nos dizer. E felizmente hoje em dia a própria ciência já aceita isso, porque era considerado doença, como eu disse, durante um tempo, né? Hoje em dia, graças a Deus, não existe mais esse conceito, né? Muito embora ainda haja muita dificuldade, muito preconceito por parte de muitas pessoas, né? E isso aí termina gerando conflitos, termina gerando infelicidade, porque a pessoa muitas vezes ainda tem que esconder, às vezes, da própria família. Então, como é importante que a gente converse, que a gente fale, que a gente reflita sobre tudo isso para desmistificar, né? E para se preparar melhor, vamos dizer assim, para lidar com essas situações na nossa vida. Ainda mais no nosso mundo de hoje, que isso está ficando muito mais normal, vamos dizer assim, entre aspas, né? Está se tornando uma coisa presente no nosso dia a dia. Então, que a gente possa realmente ter esse comportamento dessa normalidade, de que todas as pessoas merecem ser felizes e que cada um é responsável pelas suas escolhas, né? O que é importante é que nós estejamos conscientes das nossas escolhas, que nós saibamos ser responsáveis, saibamos que a plantação, ela podemos plantar o que a gente quiser, mas que a colheita vai ser em cima daquela plantação que a gente fez. Plantamos espinho, vamos colher espinho. Plantamos amor perfeito, vamos colher amor perfeito. Então o convite é exatamente para isso, para que a gente aprenda cada vez mais a plantar nas nossas vidas amores perfeitos, sejam eles de que forma sejam, né? Que a gente aprenda a ter essa postura, né, que Jesus veio nos ensinar, aprendendo a não julgar, mas aprendendo a amar, porque todos nós somos amor na nossa essência. E se nós somos amor na nossa essência, é amor que a gente tem que aprender a ofertar em todas as situações, né? Mesmo que a gente possa não concordar muito com isso, mas tem que ter respeito, assim como nós queremos ser respeitados, porque as pessoas também não concordam com tudo que nós pensamos ou que nós achamos, não é? Mas nós queremos que elas nos respeitem. Então, nós precisamos ter esse respeito por todos os seres e por todas as pessoas.
né? A alma, ela não tem duas espécies, né? Todos nós viemos de um mesmo princípio. Todos nós fomos criados por Deus da mesma maneira e com as mesmas possibilidades e evoluções. Isso é igualdade, né? A igualdade não é sermos todos iguais, mas é termos tido a mesma origem, termos tido as mesmas possibilidades, porque é isso que Deus nos dá a todos nós, a mesma possibilidade de crescimento e de progresso. Isso é igualdade. E é isso que a gente tem que aprender, vamos dizer assim, a respeitar, né? Já tem uma musiquinha do Milton Nascimento onde ele diz que qualquer maneira de amor vale a pena. E é isso que a gente tem que realmente aprender. Todas as formas de amor valem a pena. E nós precisamos aprender a exercer o nosso amor em todas as coisas que a gente fizer, tá? Eu acho que o que nós tínhamos para deixar assim para hoje era isso, que a gente possa refletir e que a gente possa aprender a amar cada vez mais a todas as criaturas em todas as situações, tá? Te agradecemos, Senhor, porque a tua imensa misericórdia já nos permitiu conhecer esses teus ensinamentos. Que nós possamos aprender a não só compreendê-los, mas a colocá-los na nossa vida, sabendo, Senhor, que todos têm o direito de agir como pensa e como acha, e que nós precisamos sim aprender a respeitar uns aos outros, procurando nos auxiliar, procurando nos amparar em todas as situações, compreendendo, Senhor, que a união faz a força e que possamos então nos unir sempre em amor. Que a tua paz esteja no lar de todas as criaturas, dê forças, coragem, entendimento, equilíbrio, e que nós possamos, hoje e sempre, estar contigo, meu Deus, assim como tu estás conosco. E que assim seja. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui conversando sobre um assunto tão importante e que nós possamos, se Deus quiser, nos encontrar no próximo mês. Muito obrigado. Uma boa noite.